Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade em indivisível unidade. Proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá! Seja bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de História da Igreja. É muito bom contar com a sua presença e eu fico muito feliz porque algumas pessoas têm me reportado que estão acompanhando assiduamente as aulas do curso. É muito bom que eu possa ter essa chance de contribuir um pouquinho com a formação do povo católico. Isso me deixa muito satisfeito. E você, já está inscrito no canal para continuar acompanhando o curso? É tão simples. Tem aí esse botão vermelho escrito inscrever-se. É só tocar com o seu dedo ou com o mouse e pronto, você está inscrito. Aí você seleciona o sininho que vai aparecer do lado para ser notificado dos novos vídeos. O curso está só começando. Ainda vem muita coisa por aí. Você não vai querer perder, né? E vamos então dar sequência a um tema que nós já iniciamos anteriormente, que são as heresias dos primeiros séculos do cristianismo. Nós interrompemos esse tema para poder falar um pouquinho das invasões germânicas e a formação dos reinos cristãos na Europa, mas agora a gente retoma a questão das heresias. Nós, no primeiro vídeo, vimos heresias do primeiro, segundo e algumas do terceiro século. Hoje a gente vai começar com heresias do quarto século em diante. Começamos com o donatismo. Quando Ceciliano foi eleito bispo de Cartago em 311, ele encontrou uma grande oposição devido a uma polêmica doutrinária em que ele estivera envolvido anteriormente. Os seus opositores, incluindo 70 bispos do norte da África, se reuniram em torno a outro líder cristão, Donato, a quem consideraram o verdadeiro bispo da cidade a partir de 315. 3 pontos se destacam na doutrina donatista. 1. A igreja é só para os santos. 2. A validade do sacramento depende da santidade do ministro. E aí a gente vê que são bastante pretensiosos, né? E terceiro, eles negavam a absolvição aos apóstatas, aos adúlteros e aos homicidas. Esses pecados não poderiam ser perdoados, contrariando até o que Cristo disse no Evangelho, né? Em relação aos apóstatas, a gente tem que ver que eles estão no período justamente imediatamente posterior ao fim das perseguições, quando, de fato, muitos cristãos, por fraqueza, acabaram renunciando à sua fé para preservar a vida e depois tentavam retornar à igreja e, segundo os donatistas, isso não seria possível. Os donatistas foram refutados no Sínodo de Arles, no ano 314, e depois pelos bispos Optato de Milevo e o grande Santo Agostinho de Hipona. Devido ao seu comportamento hostil e agressivo, passaram a ser reprimidos também pelos imperadores a partir do século V. Os donatistas começaram a desaparecer após a chegada dos vândalos no norte da África, no século V. A conquista muçulmana, no século VII, pôs fim definitivo ao movimento. O nestorianismo foi iniciado por Nestório, que era bispo de Constantinopla, foi bispo a partir do ano 428. Então já chegamos ao século V. Há 2 pessoas em Cristo, segundo os nestorianistas. O Logos, que é Deus, e o homem, que é gerado por Maria. E essas pessoas são distintas. O Logos veio habitar no homem gerado por Maria. Então não é uma só pessoa, mas 2 distintas. Segundo a doutrina católica, são 2 naturezas em uma mesma pessoa. O nestorianismo foi condenado, em primeiro lugar, por São Cirilo de Alexandria, logo no ano 429. No ano seguinte, 430, o Papa Celestino I deu razão a São Cirilo. Essa questão foi resolvida no Concílio de Éfeso, em 431. O imperador Teodósio II, de início indeciso, acabou tomando partido a favor de São Cirilo, representante do Papa. Os nestorianos se refugiaram na Pérsia, onde mantiveram uma igreja separada de Roma até o século XIV. Porém, a partir dessa época, iniciou-se um movimento de retorno ao catolicismo, dando origem aos cristãos caldeus e aos cristãos de São Tomé, que possuem rito próprio, mas mantêm a comunhão com a Igreja Romana desde então.
Curiosamente, a reação ao nestorianismo deu origem a outra heresia, o monofisismo. Eutiques era monge em Constantinopla. Foi discípulo de Máximo, um abade que se empenhou em combater o nestorianismo. Segundo o nestorianismo, Cristo era homem e Deus, duas pessoas distintas. O homem e Deus eram pessoas distintas em Cristo. Então, o monofisismo vai justamente para o extremo oposto, dizendo que a natureza divina de Jesus absorve a natureza humana. Então, uma só pessoa, mas também uma só natureza. É o que prega o monofisismo. A partir do ano 440, Eutiques se destaca em Constantinopla no ataque ao nestorianismo. Só que ele usa essa tese herética, que é o monofisismo. Ele chega a acusar todos os seus adversários de nestorianos, incluindo Flaviano, o patriarca de Constantinopla, que seguia a doutrina de acordo com o que ensinava a Igreja de Roma. Em resumo, se o nestorianismo dizia que em Jesus Cristo havia duas pessoas e duas naturezas, o monofisismo vai dizer que há uma pessoa e uma natureza. E a doutrina católica, uma pessoa e duas naturezas. O monofisismo vai encontrar ampla aceitação na Igreja Oriental, em especial na Síria e no Egito. Essa doutrina fala da divinização da humanidade de Cristo. E essa tese se adapta perfeitamente ao modo como essas comunidades entendiam o esforço de santificação de cada cristão. Continuando o desenrolar histórico da heresia monofisista, no ano 448, um sínodo em Constantinopla, presidido por Flaviano, o patriarca, declarou o monofisismo uma doutrina herética. No ano seguinte, Dióscoro, que era patriarca de Alexandria, no Egito, onde o monofisismo encontrou muita aceitação, ele consegue convencer o imperador Teodósio II a convocar novamente um outro concílio. Nesse concílio, Dióscoro consegue ser indicado como o presidente. A decisão é do imperador. E Dióscoro acaba rechaçando a presença dos legados papais. O Papa São Leão Magno havia enviado uma carta aos participantes do concílio em Éfeso, mas Dióscoro não permitiu que ela fosse divulgada. Assim, o concílio adotou o monofisismo e depois Flaviano da sé de Constantinopla. Nas palavras de São Leão Magno, esse foi o latrocínio de Éfeso. O concílio foi claramente ilegítimo, por não receber os delegados papais nem levar em conta as palavras do pontífice. Temos aí um caso de cesaropapismo, aquele conceito que nós já estudamos anteriormente. Teodósio II defenderá esse falso concílio até o fim de sua vida. Entretanto, a Igreja nunca se dobrou à vontade do imperador. No ano 450, o imperador Teodósio II morreu e sua irmã convocou um novo concílio na cidade de Calcedônia. Foi realizado no ano 451, esse sim um concílio legítimo, e condenou o monofisismo. No entanto, essa heresia não deixou de ter seguidores na Síria e no Egito. Nessas duas regiões e também na Etiópia, foram criadas igrejas cristãs que seguem até hoje essa doutrina. São conhecidos como cóptas, no Egito e na Etiópia, e como jacobitas, na Síria, Armênia e Mesopotâmia. No ano 1742, parte dessas igrejas monofisitas retornou à comunhão com Roma, mantendo o antigo rito cópita, mas comungando da mesma fé católica. Avançamos para o século VII, aonde nós vamos encontrar o patriarca Sérgio de Constantinopla, que a partir do ano 619 passou a ensinar que em Jesus a vontade humana foi absorvida pela vontade divina e deixou de operar. Assim, Jesus atuaria somente de acordo com a vontade divina. O imperador Heráclio aprovou a fórmula com entusiasmo, pois percebeu que ela estava atraindo antigos grupos monofisistas para uma reconciliação com o império. Tem uma sutileza aí, porque o monotelitismo não fala de somente uma pessoa, como os monofisistas, mas fala de somente uma vontade, e isso propiciou essa aproximação. No ano 634,
O Papa Honório I foi consultado por Sérgio, o patriarca, e pelo imperador. Embora tenha reafirmado a resposta de São Leão Magno em relação ao monofisismo de 2 séculos antes, o Papa não foi explícito o bastante e deu espaço para que a heresia se desenvolvesse. No ano 649, o Papa Martinho I se opôs abertamente ao monotelitismo e puniu com a excomunhão quem defendesse essa doutrina. É claro que isso inclui o patriarca de Constantinopla e o próprio imperador, que morreu pouco depois e foi substituído por Constante II, que manteve a defesa do monotelitismo e mandou prender o Papa no ano 653, acusando-o de trair o império. Manteve o Papa Martim I no exílio até a sua morte, em 655. Constantino IV, filho de Constante II, decidiu convocar um concílio. E foi aprovado pelo Papa Agatão no ano 680. O monotelitismo foi condenado definitivamente. E a seguinte profissão de fé foi redigida, e eu vou pedir desculpa para vocês para poder ler essa profissão de fé. Nós professamos, segundo a doutrina dos santos padres, 2 vontades naturais e 2 modos naturais de operar, indivisos e inalterados, inseparados e não misturados. 2 vontades diversas, não, porém, no sentido de que uma esteja em oposição à outra, mas no sentido de que a vontade humana segue e se subordina à divina. E com isso, a heresia monotelitista também se encerrou. Não sem deixar algumas marcas e o exílio de um papa com a sua consequente morte. Agora nós vamos falar de uma heresia bastante peculiar. É o origenismo. O origenismo tem esse nome porque se baseia nos ensinamentos de um escritor cristão do século II e III. É Orígenes. Orígenes foi um importante escritor cristão, mestre da escola de Alexandria, autor de mais de 600 obras, sendo o escrito de apologética intitulado Contra Celso uma das mais famosas. E o interessante é que Orígenes nunca foi um herege. Mas ele ensinou durante algum tempo a pré-existência da alma, como uma hipótese. Ou seja, que antes da pessoa ser concebida, a alma já existiria. Isso tem influência do pensamento de Platão, um filósofo grego que serviu de referência para o pensamento cristão dos primeiros séculos. O próprio Santo Agostinho tem muita influência platônica também. Mas essa hipótese foi rechaçada pela Igreja e Orígenes acatou a decisão. Assim, ele não se constitui no herege, porque ele propôs uma interpretação, a Igreja rechaçou e o assunto ficou encerrado. Porém, no século IV, alguns monges do Egito, da Palestina, da Síria, toda essa região, começaram a reproduzir o ensinamento de Orígenes. E assim passam a ser conhecidos como origenistas. Orígenes, coitado, não tem nada com isso. Ele propôs uma ideia e depois retirou quando a Igreja rejeitou. Mas alguns monges resolveram ressuscitar essa ideia e, a partir da hipótese de Orígenes, deduzem inclusive a existência da própria reencarnação das almas. Tudo isso sempre foi tratado como heresia, mas essas ideias vão se manter mais ou menos vivas entre os monges dessa região até o século VI. Outra heresia que se caracteriza por uma longa extensão no tempo é o maniqueísmo. Ele tem a sua origem mais remota num profeta persa do século III, que é conhecido pelos nomes de Mani, Manes ou Maniqueu. A doutrina desse profeta, nem cristão era, se caracteriza pelo sincretismo entre ensinamentos persas, hinduístas, budistas, judeus e cristãos. Uma característica importante desses ensinamentos prega a separação entre o espírito e a matéria, sendo o espírito sempre e necessariamente bom e a matéria sempre necessariamente ruim. Aplicada ao cristianismo, ela leva, entre outras coisas, a negar a humanidade de Cristo. Afinal de contas, se a humanidade faz parte da matéria, não pode ser aplicada a Deus, já que a matéria é má.
Foi combatida pelos papas e pelos imperadores romanos, bizantinos, mas permaneceu presente no imaginário de parte das populações mais simples até o fim da Idade Média, aonde algumas heresias daquele tempo vão também trazer essas ideias. E a última heresia que nós queremos tratar nessa aula é o pelagianismo. Ela tem como seus iniciadores Pelágio e Celestio, que são monges em Roma no final do século IV. Eles simplesmente negam o pecado original. Segundo eles, o homem se salva somente por seu esforço. A graça de Deus é meramente uma ajuda. No ano 411, os dois foram a Cartago divulgar sua doutrina, mas acabaram sendo condenados por um sínodo local. No ano 415, já na Palestina, conseguem fazer novos adeptos. No ano seguinte, foram combatidos novamente por Santo Agostinho e condenados por sínodos em Cartago e Milevo, no norte da África. O Papa Inocêncio I confirmou a sentença desses sínodos. No ano 418, o Papa Zósimo, que de início chegou a se mostrar simpático ao pensamento pelagiano, acabou renovando a condenação. E com isso nós encerramos o tema das heresias dos primeiros séculos. Embora a intenção tenha sido dar um enfoque histórico ao assunto, em alguns momentos foi necessário tocar temas mais próprios da teologia. Procurei ser muito cauteloso e não me estender demais, pois, como já disse, essa não é minha área de formação. Espero que tenha sido o suficiente para você identificar os conceitos básicos que distinguem as heresias do verdadeiro ensinamento católico. E você, já viu alguém professando alguma dessas heresias? Às vezes, até sem saber, por não conhecer direito a doutrina católica, as pessoas podem cair em algum desses erros. Para a gente ver a importância da boa formação. Coloca nos comentários se você já viu alguém se confundir em algum desses temas. E não deixe de compartilhar o vídeo. Vamos fazer as pessoas conhecerem a nossa igreja. Ninguém ama o que não conhece. Obrigado pela sua participação e fique com Deus.